jogador disse sim e deu sinal verde para o seu empresário sentar e negociar com o Flamengo. Eu vou falar sobre isso, vou falar também sobre Thiago Almada. Isso porque a diretoria do Mengão já definiu a estratégia para contratar o jogador. Vou falar sobre Breno Bidon e a investida pesada do Flamengo. 153 milhões de reais pelo meio-campo do Corinthians. Eu vou deixar você por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Te amo, Mengão. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria falar com você que não é inscrito no canal, ou até com você que acha que é inscrito, mas ainda não está inscrito. Observa, vê se aqui tem um botão escrito inscreva-se. Se tiver escrito inscreva-se, é porque você não é inscrito. Eu vejo que muitas pessoas, mais de 30 mil pessoas por dia, assistem o canal, mas não são inscritas. Então eu queria pedir, se você não é inscrito, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like vai ajudar demais no nosso trabalho, o seu like vai ajudar demais no nosso crescimento e é muito importante para nós. Não é inscrito, se inscreve, já é inscrito, deixa aí o seu like e vamos às notícias do Flamengo, eu tenho muita coisa para falar. Vou começar o vídeo falando sobre Alexandro, isso porque o jogador tá curtindo os últimos dias de férias na cidade de Catanduva, vale lembrar que ele é do interior de São Paulo e ele foi lá no Catanduva para fazer um treinamento na tarde de ontem. Inclusive o clube, né, o Catanduva, postou uma foto ali do Alexandro agradecendo a visita e falou que o jogador aproveitou a oportunidade para compartilhar experiências e contar momentos ali para os seus companheiros. Saindo de Alexandre e indo para Léo Ortiz. Isso porque o jogador terminou a temporada passada com um sinal de alerta na questão física, desde que teve aquele estiramento no tornozelo numa disputa de bola contra o Vitor Roque naquela partida entre Flamengo e Palmeiras ainda no Maracanã. Jogo pelo Campeonato Brasileiro. Então, o Léo Ortiz vai se apresentar segunda-feira junto com todo o grupo, porém vai receber uma atenção especial do departamento médico, vai ser feito exame, vai ter todo um cuidado ali para ver como que o Léo Ortiz vai se reapresentar após esse estiramento e após esse longo período de recuperação e ter jogado o Mundial ali quase que no sacrifício. Saindo do Léo Ortiz, desceu ir para o Jorgian de Arrascaeta, isso porque o jogador recebeu o prêmio do jornal El País, prêmio de Rei da América, numa disputa que ele tinha ali ninguém mais, ninguém menos do que Lionel Messi na disputa ali para saber quem seria o jogador mais importante da temporada nas Américas. Vale lembrar que não é só a América do Sul, tem a América Central e a América do Norte também. Por isso Lionel Messi estava na disputa, mas mesmo assim o uruguaio, camisa 10 do Mengão, desbancou até o Messi e se tornou aí rei da América e recebeu o prêmio na tarde de ontem. Bom, saindo de Arrascaeta, deixa eu falar agora sobre Breno Bidon, porque a informação, gente, que a Rádio Itatiaia trouxe neste sábado é que o Flamengo prepara uma investida de 153 milhões de reais por Breno Bidon, jogador que foi destaque do Corinthians na última temporada e havia a possibilidade, o Flamengo já tinha conversado inclusive com os seus empresários para poder ver qual seria a possibilidade de uma contratação, para sondar se o jogador queria sair do Corinthians, se o jogador queria vir para o Flamengo, se era interessante para ele fazer esse movimento. E a informação que sai na Rádio Itatiaia é que o Flamengo estaria disposto a oferecer ao Corinthians nada mais, nada menos do que 25 milhões de euros pela contratação do Breno Bidon. Vale lembrar que o Corinthians já havia batido o martelo, falado que o Breno Bidon só sairia neste momento pelo valor da multa, que gira em torno de 370 milhões de reais. Eu acho que assim, com todo respeito ao Breno Bidon, vou dar minha opinião aqui, com todo respeito ao futebol do Breno Bidon, a qualidade do Breno Bidon, eu acho que 153 milhões de reais é muita grana para um jogador de 19 anos que está no Corinthians e que, assim, beleza, fez uma ótima final da Copa do Brasil, mas não teve grandes destaques durante a temporada passada. Tem que ver direitinho. Acredito que o Flamengo possa, sim, fazer um movimento ali para Breno Bidon, mas não acredito que seja nesse valor todo. Não acredito que seja essa pressão toda de 25 milhões de euros. Vamos ver. A informação foi da Rádio Itatiaia. A gente vai estar apurando e nos próximos vídeos
nós vamos trazer mais detalhes deste movimento do Flamengo pela contratação de Breno Bidon para todos vocês. Antes de eu falar sobre o jogador que disse sim ao Mengão e autorizou o seu empresário a sentar com o Flamengo para negociar e falar também da estratégia da diretoria para contratar Thiago Almada, deixa eu falar com você que agora você pode comprar os seus produtos do Flamengo aqui no canal. Tá vendo aqui essa aba Produtos? Então, clicando aqui nesta aba vai abrir diversos produtos para você e você pode fazer a sua compra. Lembrando que todos os produtos que estão aqui são produtos originais e comprando você está ajudando o Flamengo e também ajudando o nosso canal, também ajudando o nosso trabalho. É só clicar, escolher o seu produto, ele chega em qualquer lugar do Brasil com qualidade e com a segurança e a garantia das melhores plataformas de varejo, como Mercado Livre, Shopee e Netshoes, são as lojas que a gente usa aqui no canal. Comprando por aqui, você ajuda bastante a gente. É só clicar aqui na aba Produtos e lá fazer a sua compra e você vai ajudar muito no nosso trabalho, muito no nosso crescimento, beleza? Bom, vamos mudar de assunto, falar agora sobre Thiago Almada, isso porque a diretoria do Flamengo já definiu a estratégia para contratar o jogador. O que acontece é o seguinte, essa semana o Grêmio de Porto Alegre fez ali um movimento tentando um empréstimo de Thiago Almada junto ao Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid respondeu ao Grêmio que não queria emprestar o Thiago Almada, que até toparia negociar o jogador se fosse de forma definitiva 50% por 20 milhões de euros. Após isso, começou aí um grande pedido da torcida do Flamengo para que o Flamengo entrasse na briga pelo Thiago Almada, para que o Flamengo contratasse o Thiago Almada. O Palmeiras fez um movimento e o Flamengo também fez um movimento pela contratação do jogador. Definido no Flamengo está o seguinte: o Flamengo quer contratar o Thiago Almada? Sim, quer contratar o Thiago Almada. A estratégia é apresentar um projeto para o jogador, mostrar o projeto para o jogador e, através deste projeto, tentar convencer o atleta a vir para o Mengão. Um projeto, sobretudo, vencedor e campeão. Ele vai ter ali, jogando do seu lado, jogadores consagrados e renomados como Jorginho, como o próprio Georgian de Arrascaeta, Bruno Henrique, Pedro. Vai ter um time, o Saúl, que muito consolidado lá no Atlético de Madrid, inclusive. O técnico Felipe Luiz, ele vai ter uma estrutura para poder evoluir e crescer o seu futebol. Além disso, o Flamengo vai potencializar, acredito, o futebol do jogador. Essa é a estratégia do Flamengo na contratação do Thiago Almada. Mas uma coisa fica previamente definida, é que o Flamengo não vai entrar em leilão, aquela coisa de eu dou mais, agora eu dou mais, eu dou um salário, uma casa e um carro, eu dou um salário, uma casa e um carro e um voo para a Argentina para você visitar a sua família, eu dou um salário, a casa, um carro, um voo para a Argentina e um segurança para andar com você no Rio de Janeiro. Não vai ter essa espécie de leilão. Se outras equipes estiverem dispostas, vão lá e façam a sua proposta, e aí se o Thiago Almada aceitar, ou melhor, ele vai ter que escolher e aceitar qual é o melhor projeto para ele, ou permanecer ali no Atlético de Madrid, caso ele não queira se transferir neste momento. Mas a informação é que a estratégia é mostrar o projeto, mostrar a ideia do Flamengo, fazer uma proposta grande e agressiva. Não vai ser duas paçocas e uma mariola. Uma proposta agressiva pelo jogador, mas não entrar em leilão e não ficar ali competindo com outras equipes, como por exemplo o Palmeiras, que também demonstrou interesse na contratação do meia argentino. Eu vou falar sobre o Thiago Almada porque, assim, é um cara que eu acho que o Flamengo deve fazer um esforço para contratar. Jogador de muita qualidade, mas muita qualidade mesmo, assim, um jogador que é bom de bola, jogador que joga, jogador que é pra frente. O Thiago Almada, ele é um tipo de jogador raro, um jogador que eleva o patamar do time. Então, eu acho que o Flamengo deve tratar com muito cuidado e usar todas as possibilidades possíveis para contratar esse atleta. Quero saber a sua opinião. Se você fosse o Flamengo, forçaria ou não mais na contratação do Thiago Almada? Coloca nos comentários aí, eu quero saber de você. Mudando de assunto, falar agora de Everton Cebolinha, ele que disse sim para o seu empresário para abrir negociação com o Flamengo pela permanência no Mengão. Ontem o Vene Casagrande soltou a informação
de que o Flamengo havia mudado de ideia e não iria mais colocar o Everton Cebolinha no mercado. Vale lembrar que tanto o CSKA como o Fluminense buscaram ali fazer uma proposta pelo jogador, buscaram ali informações sobre o jogador. O que acontece é o seguinte, o Flamengo decidiu ampliar o contrato do Everton Cebolinha, dar a ele mais um tempo de contrato, provavelmente ele vai ter ali um reajuste, alguma coisa na questão salarial, e o jogador disse sim ao seu empresário, em outras palavras, olha, vamos ouvir o Flamengo, vamos ouvir qual é a proposta do Flamengo, qual é o projeto do Flamengo para que eu continue, vamos tentar escutar aí o Flamengo e ver qual é a possibilidade de eu permanecer no Mengão. Nos últimos jogos da temporada, o Everton Cebolinha, ele vinha recebendo oportunidades dadas pelo técnico Felipe Luiz, o Felipe Luiz, inclusive, estava ali dando chances ao Everton Cebolinha, ele vinha praticamente dividindo a posição com o Samuel Lino e agora o Flamengo já começa a pensar na possibilidade de estender o contrato. O Flamengo já sabe que a partir do meio do ano o Bruno Henrique, por exemplo, pode assinar um pré-contrato e ir embora de graça, apesar do Bruno Henrique já ter meio que falado que deve se aposentar no final desta temporada de 2026. Vai precisar de jogador ponta, o Cebolinha é um jogador de muita qualidade, o problema é que sofreu aí ao longo do período que está no Flamengo com muitas lesões. O jogador já disse sim para o seu empresário, agora a tendência é que durante essa semana a negociação aconteça e avance para a permanência do camisa 11 no nosso Mengão. E eu vou ficando por aqui. Queria pedir a você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like. Amanhã já tem Flamengo e Portuguesa, primeiro jogo do Flamengo na temporada 2026. Estaremos lá em Volta Redonda, trazendo as notícias, trazendo as informações e o mais importante de tudo, mantendo você bem informado de tudo que vai estar passando e acontecendo no nosso Mengão, tá certo? Muito obrigado por tudo, valeu galera, tamo junto, vocês já sabem, é nóis. Valeu, muito obrigado!